No livro de Esther, capítulo 5. Pai querido e todo-poderoso, chegou o momento, Senhor, precioso, que é a Tua palavra, a palavra que nos alimenta, que nos dá direção, que nos dá ensinamento, Pai. Ó Deus todo-poderoso, eu me coloco neste momento, Senhor Jesus. Que o Senhor me use conforme a Tua vontade, Pai, para trazer a Tua igreja nesta noite, Senhor, meu Deus, para que sejamos alimentados da Tua palavra, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tira todo o meu eu, que manifeste o Teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Esther, capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venho o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refriou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete, e esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu até gosto do livro de Esther, né, da vida, assim, do que ela fez, né, nesse período. Até passou uma minissérie também, né, dela, assim, falando, né. Então isso ficou muito gravado, assim, em mim, porque é uma mulher, até não era esse o nome dela, ela tinha um outro nome. Era... não sei se vou conseguir enxergar. Mas ela tinha outro nome. Daí ela começou a ser chamada de Esther. E Mardoqueu era como se fosse um tio que cuidou dela, né? E ela entrou no reino, e ali ela foi de tanto, porque naquela época o rei tinha um harém, né, com muitas mulheres. E ela foi ali separada, né? Foi uma escolhida do rei para ser, né, a rainha ali, ser escolhida por ele para ser sua esposa.
porque ela agradou muito, irmãos. Mas Esther, além disso, ela era uma grande mulher de Deus, uma pessoa que se colocava muito na presença de Deus e buscava muito pelo seu povo. E aqui a gente vê, né, irmãos, Esther, no versículo 1, né, que Esther se vestiu de suas vestes reais, trazendo para nós hoje, irmãos, muitas vezes nós temos que se vestir perante a Deus com essas vestes reais. Muitas vezes a gente vem na presença de Deus de qualquer modo, né, de qualquer maneira, mas não, irmãos, nós temos que nos colocar na presença de Deus, buscar a Deus, porque é um momento tão precioso, um momento tão gratificante, onde nós podemos conversar com o Senhor. Até mesmo na palavra diz, né, quando for orar, o que é nós entrarmos na presença de Deus, falar com Deus? É nós estarmos orando, não é mesmo? Nós estarmos entrando em oração, é o modo de nós estarmos conversando com Deus. E Deus mesmo fala, né, quando orar, entra no teu quarto, né, em silêncio, calmo, tranquilo, né, é só você, é só nós e Deus ali para nos colocar na presença de Deus. Então nós não podemos, irmãos, vir a Deus de qualquer modo, de qualquer jeito. Muitas vezes nós, né, mulheres, talvez homens, assim, nós, no nosso decorrer do nosso dia, às vezes nós estamos fazendo uma coisa, lembrando de algo, né, conversamos com Deus, né, às vezes estamos nos afazeres do dia ali, do nosso dia a dia, e nós de qualquer momento a gente entra na presença de Deus e fala com Ele de qualquer, como assim, de qualquer modo. Mas é um momento tão precioso que nós temos que nos resguardar, nós temos que retirar, né, um momento ali precioso, um momento separado, onde nós só podemos estar nós e Deus, para que nós possamos abrir o nosso coração e assim estar se colocando. Então é essas vestes, né, que ali Deus me tocou através desse versículo, se vestiu de vestes reais e se colocou na presença do rei. Então, irmãos, é assim que nós temos que estar todos os momentos na presença de Deus. Nós estamos com essas vestes reais, não vir à casa do Senhor, né? Vir buscar o Senhor nos dias de culto, até mesmo durante o nosso dia, o decorrer do nosso dia. Vamos nos colocar na presença de Deus, mas de forma séria, de forma agradável aos olhos de Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, era um momento, né, que a rainha Esther, ninguém podia chegar na presença do rei sem ser chamado, sem ser, né, anunciado. E ali ela encarou isso, ela entrou e foi, né, e Deus se alegrou, até ali o rei se alegrou dela, né, porque diz ali que ela se vestiu né, com suas vestes reais e alcançou graça aos seus olhos. Então, irmãos, é assim que nós temos que nos colocar, é vestir essas vestes reais e estar na presença de Deus, para que nós sejamos agradáveis. Como que nós vamos entrar na presença de Deus? Através do nosso modo de ser, no nosso modo de falar, no nosso modo de nos comportar, né, no nosso dia a dia. E tudo isso é um conjunto, algo assim que vem somar para que Deus se alegre de nós, para que nós sejamos agradáveis aos olhos de Deus. E ali, irmãos, também fala sobre este banquete, né, que ela providenciou para que estivesse ali o rei, né, até então o seu marido, e Amã. Amã, irmãos, era uma pessoa próxima ao rei ali. E Amã estava, vamos dizer assim,
não estava gostando, porque Mardoqueu era um judeu, irmãos, e ele sendo judeu, ele era assim uma pessoa bem assim, que servia mesmo a Deus, uma pessoa que estava assim, tanto que ele não se dobrou, né, nem a Amã, nem ao rei, porque ele conhecia um Deus diferente, então ele não se prostrava a outras pessoas, mas somente a Deus. E Amã começou a se incomodar com essas situações, e Mardoqueu já começou a mostrar algo diferente ao rei, tanto que se a gente for ler mais à frente ali, o rei ele se agradava muito do modo de ser de Mardoqueu, e queria fazer como se ele fosse um homem ali de honra, né, perto dele, na presença dele. Tanto que Amã construiu esta forca, mas logo mais à frente vocês vão ver que essa forca que ele fez, né, de uma pessoa tão ruim assim, né, de um coração tão perverso, que tanto essa forca que ele construiu serviu para ele mesmo. Mais à frente no capítulo ali a gente vai ver que ele foi morto nesta forca que ele fez por uma outra pessoa, e ele mesmo usou esta forca, né? E é muitas vezes assim, irmãos, também Deus me tocou trazendo, né, para nós nesta parte. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que se levantam contra nós, ao nosso lado, no nosso dia a dia, mas nós temos um Deus, irmãos, grande, maravilhoso, um Deus que tudo pode, né? Um Deus, como nós vimos ali em Jeremias, um Deus de gozo, de alegria, aquele que está pronto, né, para nos abençoar e entregar aquilo que nós necessitamos. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê certas situações, certos momentos, muitas coisas se levantam, muitas pessoas usam de palavra para nos atingir, tentar deixar para baixo, mas nós temos que se reerguer, nós temos que estar firme na palavra de Deus, porque Deus é conosco, Deus é o nosso gozo, é a nossa alegria, né? Como eles dizem, nós temos que estar sempre louvando a Deus, porque Ele é conosco, irmãos. Ele está. Hoje, até no dia de hoje, tive duas situações assim, que muitas vezes, irmãos, tem períodos na nossa vida que muitas vezes a gente, parece que Deus está tão distante da gente. Eu acho que, né, eu algumas vezes já senti isso, eu creio que os irmãos também. Mas às vezes umas pequeninas coisas assim, Deus mostra que Ele está perto de nós, que Ele está do nosso lado, que Ele está pronto para nos abençoar naquilo que nós precisamos. E muitas vezes, irmão, nós ouvimos falar isso e muitas vezes nós não damos crédito a isso. Mas Ele está bem do nosso lado, Ele está pronto a nos entregar aquilo que nós necessitamos. Ontem, né, agradeço as irmãs aí, que houve uma situação ali, mas Deus já tinha providenciado, mesmo antes de eu saber, mesmo antes das irmãs saber, Deus já sabia o que eu ia necessitar. E no momento que eu precisei, estava ali do meu lado. Hoje mesmo também, são bênçãos pequenas assim, mas tudo nós temos que dar glória a Deus por isso. Até hoje eu fui para o centro, daí eu fui ali, eu gosto de pegar ali no ônibus ali embaixo, né? Daí chegou um menino, ele viu que eu estava com o dinheiro já da passagem, né? Você não quer trocar um vale transporte por R$2? Mas ele pegou, ele pagou dele. Eu fiquei meio assim assustada, né? Tudo bem, não sei se o ônibus vai aceitar, né? Mas você paga ali e depois eu te dou, né? O valor assim.
E ele pegou, eu tava com o dinheiro certinho e tal, né? Ele pegou, passou o vale dele, daí eu tava logo atrás, ele passou o meu, e eu peguei, dei os R$3,30, né? Que era da passagem, assim. Ele disse, não, eu só quero os R$2, assim. Mas Deus abençoe, eu recebi aquilo como uma bênção de Deus. Então são pequeninas coisas, irmãos, que muitas vezes, como eu pensei, tá querendo, né? Mas a gente vê que não, que Deus está pronto a nos ajudar, né? Está nos abençoando ali no momento que a gente precisa. Não foi uma precisão, mas foi uma bênção, porque eu paguei a passagem de R$2 hoje, né? Economizei R$1,30. É pouco, mas glória a Deus por isso, né? Porque foi bênção de Deus. E muitas vezes a gente esquece de agradecer essas coisas assim que acontecem, que são tão pequenas assim, que passa despercebido mesmo pela nossa vida, pela nossa correria, que muitas vezes é mais correria, né, do que a gente enxergar as bênçãos que Deus tem. E assim nós lemos no capítulo de Jeremias: clama a mim e responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Então nós não sabemos o que bênçãos o Senhor tem para cada um de nós, mas Ele diz na palavra, e se Ele diz na palavra, nós temos essas bênçãos conosco. Então nós só temos que estar prontos, vestidos com as nossas vestes reais. O que é? A obediência, nós estamos preparados ali sempre, né? Tirando o nosso tempo um pouco para o Senhor, para que nós venhamos estar nos alimentando, lendo a palavra, lendo um versículo, fazendo a nossa oração, para que o Senhor possa operar e entregar essas bênçãos que o Senhor tem. Muitas vezes, cada um, eu creio que tem buscado algo no Senhor, algo talvez pequena, uma bênção grande, mas creia no Senhor, que no momento certo Ele trará, Ele entregará na tua vida. Só basta nós fazermos a nossa parte, que é tão pouco, irmãos. É tão pouco o que nós fazemos por tudo que o Senhor fez por nós. Que foi tão grande, né? Porque Ele entregou a vida dele para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, louvando a Deus, né? Ouvindo da palavra, podendo conversar através da palavra do Senhor. Então, irmãos, é isso que Deus me tocou, né? Vamos vestir essas vestes reais todo momento, através do nosso comportamento, talvez. Você sabe, cada um de nós sabe aquilo que é necessário mudar, aquilo que é necessário buscar no Senhor, aquilo que é necessário, porque um pouco nós conhecemos a palavra, né? Através das pregações que tem aí a cada dia. Então nós sabemos o que tem que ser feito. É só nós tomarmos essa atitude e poder assim caminhar na presença de Deus, ser agradável aos olhos do Senhor. Amém? Então deixo esta palavra aí, né? E que nós venhamos ser abençoados, né, pelo Senhor. Só tomar posse aí, só chegar mais ali. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse ensinamento que o Senhor nos concedeu, Pai. Através desta palavra, Pai querido, através, Senhor Jesus, desta mulher grandiosa que foi Esther, Pai. Uma pessoa, Senhor, que sempre estava na Tua presença, que estava Te buscando, Pai. Pediu ao povo, Senhor Jesus, que jejuasse, que orasse, que entrasse ali no propósito, Pai querido, para que ela pudesse, Senhor Jesus, assim entrar na presença do Rei e assim o seu povo ser abençoado, Pai. Porque naquela época queriam acabar com o povo judeu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que nós tomamos por exemplo, Senhor, esta pessoa, Pai querido, e que nós possamos, Pai querido, fazer um pouco que ela fez.
vocês. Não vou dizer que nós sejamos igual, seria bom que nós sejamos iguais a ela, Pai. Mas que nós sejamos um pouco, pelo menos, Pai querido, em adoração a Ti, Pai, em busca a Ti. Porque através dessa nossa colocação na Tua presença é que nós receberemos, ó Pai querido, as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Deus de glória, Deus de poder, abençoa todos, ó Pai querido, que estão aqui, que ouviram a Tua palavra, Senhor Jesus, que eu creio, Senhor Jesus, que esta semente foi colocada no coração de cada um, Pai, e assim dará frutos, ó Pai. Que eles venham, Senhor Jesus, entrar em concerto contigo, se precisar, Pai, para que sejamos agradáveis a Ti, a Tua palavra, Senhor, aos Teus ensinamentos. Ó Deus Todo-Poderoso, é tão bom servir a Ti, Pai. Muitas vezes sofremos, Senhor Jesus, algumas alterações, ó Pai, porque muitas pessoas se levantam, Senhor, ao nosso redor, Pai querido, tentando nos puxar para baixo, Pai. Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que o Senhor está aqui conosco, ao lado de cada um, Pai. E que nós receberemos, Pai, no momento certo, a vitória. Nós sejamos, ó Pai querido, ali abençoados por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.